Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar agora de uma dificuldade que tem muita gente que está passando, que é de prorrogar o auxílio-doença. Exatamente isso, a pessoa tem lá o tempo que foi concedido, mas precisa às vezes de uma prorrogação e está passando por dificuldades. A prorrogação do auxílio-doença pelo INSS tem se tornado cada vez mais um processo desafiador, tá? Muita burocracia, sobrecarga do sistema, mudanças frequentes de regra, complica o acesso ao benefício para quem realmente necessita da continuidade nessa assistência. O auxílio-doença é destinado para quem está temporariamente incapaz de exercer as suas atividades devido a um acidente ou uma doença, e não pode existir esse tipo de dificuldade. O INSS tem que dar esse suporte. Uma das maiores dificuldades enfrentadas está relacionada ao agendamento de perícia. Em muitas regiões do país, há escassez de peritos e excesso de demanda, o que gera longas filas de espera. Saiu aí esses dias, divulgando o próprio INSS, 2 milhões de pedidos de benefício em análise. Quer dizer, o tempo entre o pedido de prorrogação e a realização da nova perícia, ele pode se estender aí por meses e prejudica financeiramente o segurado, que depende exclusivamente do benefício. Outro problema recorrente é a falha na comunicação entre o INSS e o segurado. Muitos não recebem notificação adequada, sob prazo, documentos necessários para o processo de prorrogação. Em alguns casos, o pedido é indeferido por simples falta de informação ou por um erro técnico, sem que o segurado ele seja orientado em corrigir essa situação. Coloquei um vídeo falando desses erros, falhas do sistema do INSS, que gera danos morais, tá? E danos materiais, caso você seja prejudicado. Vale a pena você assistir o vídeo aqui. Exigência da perícia presencial também é uma barreira. Embora o INSS está tentando implementar aí o AtestMed, que é o sistema que permite aí o envio de atestados médicos por meio digital, nem todos os casos são aceitos por esse formato. Além disso, há uma inconsistência nos critérios de avaliação, o que gera insegurança do segurado quanto à possibilidade de aprovação da prorrogação. Já se sente inseguro na frente do perito, né? Apesar que o perito, a maioria deles, e nada é a mesma coisa. Agora você envia um documento digitalizado, aguardando uma resposta do INSS para sua prorrogação, e nada acontece. Para aqueles que vivem em áreas remotas, sem acesso à internet, como é que fica? O uso de sistema online torna-se ainda mais difícil. Tem localidades aí que a internet é Deus me livre, né? Muitos segurados dependem muitas vezes de terceiros para agendar perícia. Enviar documentos, acompanhar o andamento do processo, isso gera não apenas risco de erros, como também dificulta o exercício pleno dos direitos. A falta de padronização também na análise desses laudos é outro ponto que prejudica a prorrogação do auxílio-doença. Em alguns casos, mesmo com a documentação completa, robusta, o perito do INSS pode indeferir o pedido se entender que o segurado já está apto ao trabalho. Essa subjetividade nas avaliações gera insegurança jurídica, sentimento de injustiça por parte dos segurados. Muitos estão reclamando para mim aqui, dizendo que os benefícios foram indeferidos, porque o perito alegou que estava coradinha a pessoa. E eu já falei, né? Você tem que, sabe, chegar lá branco, pálido, de preferência sem batimento cardíaco, que aí ele te dá o benefício, mas você já vai estar morto. Como é que você pode julgar a saúde de uma pessoa se ela está coradinha ou não? Esses são os absurdos que acontecem dentro do INSS, que diz que quer aí recuperar a credibilidade com a população, com o segurado. Muitos segurados não conseguem acompanhar os andamentos dos processos pelos aplicativos. A plataforma digital, embora, né, seja útil, mas tem uma instabilidade, não está sempre acessível. As dificuldades de acesso à informação atualizada é um obstáculo para se manter o benefício ativo. Bom, eu faço a minha parte aqui, né, pessoal, que é trazer conteúdos para vocês aqui, tentando ajudar de todas as maneiras, né? E não é só o auxílio-doença, é sobretudo aqui no INSS, né? Já que o INSS não faz, eu estou fazendo aqui, né? A demora na análise dos pedidos também compromete a situação, como nós falamos. A ausência de perícia, atraso na decisão administrativa, o cidadão fica, o segurado fica sem qualquer renda. Como é que pode isso? E outra, ninguém está fazendo caridade para você, não. O INSS, eu já cansei de falar, parece que está fazendo, parece que é casa de caridade, está fazendo favor para as pessoas. Esse instituto só está de pé graças aos nossos impostos. Esses funcionários que são do INSS só recebem pagamento porque nós pagamos imposto. Quer dizer, é um desrespeito total, tá? Agora,
É necessário uma orientação jurídica, médica adequada, que faz um diferencial aí no caso, né? Porque o advogado ele pode ajudar, pode recorrer, pode montar uma estratégia e aceitar a decisão do INSS, mesmo quando tem direito à continuidade do benefício, ele vai atrás para reverter isso. É muito importante, tá? O número elevado de processos judiciais relacionados ao auxílio-doença mostra que o sistema administrativo do INSS não está funcionando de forma eficiente. O segurado precisa recorrer à justiça para garantir uma prorrogação e sobrecarrega mais ainda o judiciário. E isso tem custos adicionais. Quer dizer, a própria estrutura do INSS enfrenta escassez de servidores e recursos, como eles mesmos dizem. E isso traz entraves para o processo de reabilitação, de prorrogação. Então é o seguinte, se não tem condições de julgar, prorroga sem perícia. O que não pode acontecer é porque o INSS tem problema estrutural, falta de funcionários, e o segurado ser prejudicado por causa disso. O segurado continua pagando. A morosidade nas decisões, das dificuldades de contato com o órgão, você entra em contato com o 135, a resposta é sempre a mesma. Qual que é? Ah, está em análise, precisa aguardar. É isso. Quer dizer, manda você entrar em contato com o 135 para ouvir isso, não resolve nada. E aí, é claro, né? Chega aqui no canal, eu jogo tudo na cara, assim, do INSS, né? A verdade, os caras ficam loucos, né? Tem gente aí que... Mas a verdade tem que ser dita, pessoal. O segurado ele não pode ser prejudicado. O INSS não é de graça. Apesar que nada é de graça nesse país, né? Nós somos o imposto mais caro do mundo. Mais caro do mundo. Olha só. E o que menos tem retorno desses impostos. Tem países que pagam praticamente isso que nós pagamos de imposto. Mas se tem saúde, se tem educação, se tem segurança. Aqui nós pagamos o imposto mais caro do mundo e não temos praticamente nada. Aqui não tem uma maca. Falta maca em hospital. E o pessoal dando dinheiro para a escola de samba. Dando milhões para a escola de samba. Por que que não gasta milhões em maca? Em todos os hospitais que estão necessitados no país. Aqui se reclama de custo de remédio para doenças que são difíceis. Se nega recurso, mas não deixa de dar dinheiro para artista, que já são milionários, através dessa lei Rouanet. Que são 15 bilhões, não é milhões, não é bilhões, destinados para artistas, que já são milionários. E cadê as escolas? Os hospitais caindo aos pedaços? E aí? A capacitação contínua de peritos, servidores do INSS é fundamental. Aí entra também nesses concursos o quê? A estabilidade. A pessoa que presta o concurso sabe que vai até ganhar menos. Porque o Estado não vai pagar para um médico perito o que ele ganharia se ele tivesse, por exemplo, o consultório dele. Mas o cara muitas vezes é novinho, está com o diploma fresquinho, saiu da faculdade há pouco tempo. E aí oferece estabilidade, e o cara todo com o ego lá em cima, né? Sou médico. Aí ele entra num cargo lá que ninguém exige nada. Ele faz do jeito que ele quer, não tem fiscalização. O que vocês acham que vai ser o resultado disso? É o que nós vemos todos os dias. E o que as pessoas fazem quando são prejudicadas nesse sentido? Correm para a justiça. E o que a justiça está fazendo? A justiça está começando a ficar estrangulada e está começando a berrar. Porque não dá. Não dá. Não tem condições. E o INSS está cada vez mais perdendo ações. Por quê? Porque já é conhecida essa prática na justiça. Essa perícia que é feita de qualquer jeito, que ninguém olha o médico não olha na cara do segurado, não examina, não faz pergunta com relação à saúde da pessoa, não olha a documentação. O juiz, os defensores públicos, o Ministério Público já sabe que está sendo assim. Tanto é que o que eles fazem? Eles revertem. A maioria das ações que estão caindo lá nesse sentido são revertidas. É claro que tem todo um procedimento dentro da justiça. Você vai passar por um perito judicial, mas, e o INSS querendo ou não, ele vai ter que pagar todos os atrasados, quer dizer, e com juros, com correção. Quer dizer, é uma sacanagem com todo mundo. E outra coisa que se falou já, se vem falando há tanto tempo,
integração do sistema do INSS com o sistema público de saúde. Né? Por exemplo, os laudos emitidos pelos médicos do SUS, eles poderiam ter maior peso e validade, diminuindo a necessidade de muitas perícias para o mesmo diagnóstico. Isso aí já se vem falando, aqui no canal eu já falo isso há uns 3, 4 anos já, que o INSS vem. Mas sabe por que não faz, pessoal? Porque isso vai ajudar vocês. Se fosse a favor do INSS, o pente fino é aprovado todo ano, assim, em questão de horas. E agora é com meta, né? Antes os caras faziam por baixo dos panos, a gente sabia que queriam dar alta para benefícios em massa, mas eles demonstravam que eles estavam fazendo justiça, porque tinha muita gente recebendo benefício sem ter direito. Hoje não, hoje é tudo descarado. Hoje os caras põem lá, ó, nós vamos fazer o pente fino e tem que economizar 10 bilhões de reais. Aí você, mas peraí, não tem 10 bilhões de reais sendo pagos por fraude? Não, não interessa. Não é à toa que o ano passado, no pente fino, isso saiu dentro do próprio INSS, essa informação, de cada 100 segurados de auxílio-doença que passaram pela perícia, 52 tiveram seus benefícios cortados. Esses 52, todos eles eram fraude, todos eles eram inconsistências, todos eles não tinham direito ao benefício. E onde você acha que essas pessoas vão recorrer? Na justiça. Esse ano aqui está sofrendo uma pressão muito grande com relação ao INSS, com relação a esse pente fino. A própria justiça, eu tenho colocado vídeos aqui. Sempre que eu estou de olho lá, que sai alguma coisa na justiça, eu já venho aqui, monto o vídeo, monto o roteiro e trago para trazer informações, para dar ciências para vocês. Quer dizer, a coisa está ficando feia. Bom, não é à toa, pessoal, que querem regulamentar a internet. Não é por causa de fake news, é por causa que a verdade chega. Do mesmo jeito que eu trago a verdade aqui para mostrar para vocês, isso incomoda muita gente. Porque as coisas ficam às claras. E não é qualquer mentirinha que é contada agora, que passa batido. Porque antes nós só tínhamos a mídia televisiva comprada. A rede esgoto, essas outras mídias que não valem nada, que levam milhões para ficar escondendo ou para ficar mentindo para você. A internet não, a internet põe a verdade. Então, por que querem regulamentar? Por causa disso. Por causa disso. E por que não arrumam o INSS? É esse caos. Já falei, se tiver controle, fica mais difícil de se tirar dinheiro. Entendeu? Então é assim que nós vivemos nesse país. E tem gente que aplaude ainda esse tipo de administração que nós estamos tendo. Fazer o quê, né? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui, é uma luta, tá? Eu não vou vir aqui prometer para você, ó, a partir da semana que vem todo mundo vai ser prorrogado com facilidade. Não. Eu já estou preparando o seu espírito para você saber. E outra, você 15 dias antes, você que está recebendo o benefício, 15 dias antes da data final do benefício, se você não tiver condições ou está em dúvida se vai ter condições ou não, já peça a prorrogação. Porque você tem chance de continuar recebendo caso o INSS demore para marcar uma perícia, tá bom? Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com conteúdos relevantes, tá legal? Você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando a estar aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.